Olá, estamos de volta com o canal Embaixadores de Cristo. Gostaria de convidá-lo a se inscrever nesse canal. Se você gostou desse vídeo, clique lá em curtir, ok? E pode também compartilhar com outras pessoas. E para que nós possamos continuar gerando conteúdo, eu preciso que você vá lá no canal e se inscreva, ok? Espero que seja de bênção na sua vida essa palavra de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria está no temor do Senhor, ou seja, está em temer a Deus. Amém? Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá na palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 32, do versículo 38 ao 40. Que diz assim: e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E lhes darei o mesmo coração e o mesmo caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, o temor do Senhor é o que faz com que a gente nunca se afaste dele. Aqui o Senhor fala através do profeta Jeremias desse novo concerto, que seria um concerto eterno, que ele faria com o seu povo. Povo esse, o qual nós pertencemos. Ou seja, nós fazemos parte desse concerto eterno, que diz que ele faria, que ele, na verdade, ele fez conosco através de Cristo Jesus. Ele diz: porei meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Então, o temor no coração é o que faz que nós nunca venhamos nos apartar do Senhor. Amém? Então, o que o diabo não está nem um pouquinho preocupado se você crê em Deus, porque ele também crê e teme. A palavra de Deus diz: creres em Deus, fazes bem, pois até os demônios creem e temem. Então, o que o diabo se preocupa, na verdade, é se você teme ao Senhor, se você tem temor, porque é através do temor, né? Através do temor que nós nos achegamos a Deus e temos a convicção e a revelação das realidades do reino. E vivemos esse reino e proclamamos esse reino. E para que você venha usufruir e entender desse reino, desse governo, você precisa não somente crer em Deus, mas você precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Seu Senhor e Salvador. Ou seja, Senhor é aquele que governa. Debaixo de qual governo? Quem governa a sua vida? Você crê em Deus, mas quem governa a sua vida? A qual governo você representa aqui nessa terra? Porque a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. E todo embaixador representa um governo, um reino. Então, qual é o reino? Qual é o governo? Então, não basta você dizer que crê em Deus, mas você tem que ter o governo de Deus estabelecido na sua vida, para que verdadeiramente você possa viver as realidades desse reino. E qual é a função de um embaixador? É estabelecer a cultura do reino. De que reino nós falamos? Nosso reino é o reino de Deus. Nós fomos chamados para viver e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Mas o diabo tem usado de muitas artimanhas nesses últimos dias para afrontar a Deus, para afrontar a santidade de Deus. E nós temos visto
Tudo isso por causa da falta do temor. Pessoas sem temor. Na verdade, nós vivemos numa sociedade que afronta cada dia mais a Deus, com suas abominações. Isso tudo promovidas e disfarçadas de arte, de cultura, de tolerância, de amor ao próximo. Mas, na verdade, o único intuito do diabo é afrontar a santidade de Deus. Por isso, vem vomitando e despejando todo o lixo. E nós temos visto nesses últimos dias, falando mais especificamente sobre essa exposição que teve, denominado uma exposição cultural, onde era colocado um homem nu e onde crianças eram estimuladas a tocar nesse homem nu, inclusive com a presença da mãe, da própria mãe. Ou seja, nós vivemos um tempo no nosso país onde crianças são abusadas, onde há o combate à pedofilia, onde mulheres são abusadas diariamente. Ou seja, e essa exposição disfarçada de arte, de cultura, vem com essas abominações nesses dias. E nós temos visto através das mídias sociais e até mesmo através da televisão, muitas manifestações de pessoas falando contra, se indignando contra tudo isso. E nós, como cristãos, também nos posicionamos, nos indignamos, porque isso afronta a santidade de Deus. E nós, como filhos de Deus, nós temos o Espírito Santo, então é impossível nós vermos tudo isso e não nos posicionarmos e não nos indignarmos, porque nós temos visto que o inimigo tem se aproveitado dessas situações e tem usado pessoas para promover o reino das trevas, né? Nesse mundo, nesses dias. Ou seja, pessoas batendo boca nas redes sociais, né? Artistas que têm o poder de, através da televisão, de influenciar, dizendo que são a favor, que não veem nada de apelo sexual, de apelo à pedofilia. E, na verdade, eles estão defendendo algo que eles acreditam. A Bíblia fala de que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, né? Então, eles acreditam, eles não veem isso como algo apelativo. Para eles isso é normal, é arte, é cultura. Já nós, como cristãos e até mesmo pessoas que não professam fé em Cristo, mas que têm princípio, têm manifestado a sua indignação porque que vê sim apelo à sexualidade infantil, que vê sim o estímulo à pedofilia e que enxergam realmente isso como algo abominável, né? Só que o que está acontecendo, que eu tenho percebido, que há muitas discussões, cada um colocando o seu ponto de vista, e isso é legítimo, né? Nós devemos nos posicionar, manifestar a nossa indignação e não permitir que o inimigo estabeleça a sua cultura, né? Que é desse sodomismo sem medida, né? Dessa imoralidade sem medida. Mas o que o Senhor tem ministrado nesses dias é que nós, como igreja, devemos nos posicionarmos em Deus. Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso.
que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Só que o que nós temos visto muitas vezes é pessoas colocando a sua indignação e discutindo o que eu acho, o que eu penso, o que eu digo, o que eu não digo. Como eu falei, isso tudo é lícito, mas nós, como discípulos, como embaixadores do reino de Deus, o Senhor nos chama a nos posicionarmos em nome de Jesus Cristo como autoridade espiritual que Ele nos deu. Ele nos deu. Ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E o que nós como igreja temos feito? O que nós temos feito? Nós precisamos nos posicionar. Precisamos também nos arrepender. Talvez nós até cremos em Deus, professamos a nossa fé em Cristo, declaramos Jesus como Salvador. Mas eu te pergunto, Ele tem sido o Senhor da sua vida? É Ele que governa? Porque você só pode promover a cultura de um reino se você conhecer esse governo. Você sabe a que governo você pertence, a que reino você representa? Se você tem esse entendimento, essa revelação, você precisa se posicionar. Se posicionar, porque o Senhor, Ele nos deu autoridade. Ele diz, eis que vos dou autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. O Senhor nos chama a levar as boas novas aos quebrantados de coração. Quando o Senhor leu lá em Isaías, que Ele disse, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que Ele me ungiu para levar libertação aos cativos. Essa palavra é para você também. O Senhor te ungiu. Se você professa Cristo como teu Senhor, como teu Salvador, Ele te ungiu para levar libertação aos cativos, para levar as boas novas. Aqui não estou falando de ministério. O Senhor me chamou para... Eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou mestre. Não, independente. O Senhor te chamou para levar as boas novas do reino. Então você tem que saber a que reino você pertence. Quem governa a sua vida, e é esse reino que você tem que proclamar. Qual é a função do embaixador? É estabelecer a cultura do reino. E qual é o reino? Do reino de Deus. Então o inimigo tem usufruído dessa falta de temor, dessa falta de entendimento, de governo, de senhorio, e tem vomitado toda sorte de abominação. E nós, às vezes, como igreja, como filhos, ficamos assustados, meu Deus, né? O que vai ser? E não nos posicionamos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. O Senhor Jesus disse que nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Então, precisamos exercer esse chamado, essa autoridade que Ele nos deu. Sim, o Senhor falou, quando Ele disse, eu vou para junto do meu Pai, e vou vos preparar lugar para onde eu estiver, vós também possais estar comigo. Então isso é para hoje, é para agora. Então no Espírito nós estamos assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Mas isso precisa ser realidade na nossa vida. Não basta nós professarmos a nossa fé sem ação, sem revelação de quem nós somos, a que reino, a que governo nós pertencemos. Porque ficarmos batendo boca com demônios não vai gerar nada, porque eles têm convicção daquilo que eles querem, daquilo que eles creem.
E Satanás, ele procura, através dessas manifestações disfarçadas, estabelecer o seu governo de alguma forma, porque ele sabe que ele já foi derrotado, mas ele quer afrontar a santidade de Deus. E cada dia mais tem ficado difícil, cada dia mais tem estado difícil de ver tanta abominação. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias cada vez mais ficaria mais difícil. Nós temos visto guerras, rumores de guerras, terremotos, furacões, tsunamis, pestes, fomes, né? Nós temos visto a corrupção, a falta de amor, a frieza, o egoísmo. Então, irmãos, nós precisamos também, como igreja, nos arrependermos da nossa independência. Cremos em Deus, mas temos que tê-lo como Senhor. Como Senhor. Senhor é aquele que governa. Se você é governado por esse reino, você é representante desse reino e você tem autoridade para estabelecer os princípios desse reino, desse governo, através da palavra de Deus. Então não adianta ficar discutindo do que eu acho certo, do que eu acho errado. Eu tenho que viver a palavra de Deus e proferir aquilo que a palavra de Deus diz, porque essa é a nossa espada. A palavra de Deus é a espada, mas ela é uma espada que, se ela não for vivificada no teu espírito, ela é somente conhecimento, somente um livro. E para ela se tornar espada, ela tem que sair da sua boca. Ela tem que sair da sua boca com entendimento, com revelação e com fé. Então o Senhor nos chama para esse tempo, para nos posicionarmos em Cristo Jesus, na autoridade que Ele nos deu, em nome de Jesus. E cada dia mais os dias vão ficando difíceis. E aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, cada vez vai ficando mais apertado. Ou você pertence ao reino das trevas, ou você pertence ao reino de Deus. Não tem dois caminhos. Ou você tem o entendimento e a revelação do reino de Deus, entendendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E que você precisa entender que Jesus Cristo veio em carne, morreu, derramou seu sangue na cruz. A Bíblia diz que ele foi moído e transpassado pelos nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então ele pagou todo o título de dívida que estava sobre nós. Foi pago através do sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para nós, Ele olha através de Jesus. Mas você precisa confessá-lo com a sua boca e crer no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, esse será salvo. Então, não tem outra maneira. Não tem essa história de que todos os caminhos levam a Deus. Somente Cristo leva a Deus. E se você confessá-lo, se você recebê-lo, se você entender que Ele morreu por você, que Ele ressuscitou e que Ele está sentado à direita de Deus Pai e que breve voltará para buscar a sua igreja e buscar todos aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida. Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você precisa receber Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, aquele que vai governar a sua vida. Amém? Se você nunca fez essa oração de confissão,
Hoje pode ser o dia. Eu te convido a fazer essa oração junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu entendo que tu vieste em carne, que morreu e ressuscitou, e está sentado à direita de Deus Pai, e levou sobre si todos os meus pecados. Por isso hoje eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Se você fez essa oração, a partir de hoje o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. E você pertence ao reino de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar cada dia mais te revelando as verdades do reino e que você possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Porque tudo já está pronto. Tudo já está pronto. Você precisa entrar nesse lugar de fé. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.